Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Meu nome é Chester, tenho um blog Chester News, né, que fala sobre política nacional, que deu origem a esse canal. Bom, eu quero falar sobre a CPI, né, da Covid. Eu vou dar minha opinião, que eu sou sempre sincero, e eu acho que é o mais provável que aconteça, não necessariamente a minha opinião. Eu gosto de fazer análises bem racionais e no sentido do que pode acontecer. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos aos fatos, né? Em primeiro lugar, a pandemia não acabou, né? E não é questão de perseguir o Bolsonaro, perseguir os prefeitos. Eu vi agora há pouco na CNN a Confederação Nacional dos Prefeitos, né? O ex-prefeito de Campinas, falando sobre essa questão. Eu acho, particularmente, que no Brasil, o Brasil é o país que mestre em desvirtuar as coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, na ficha limpa. A intenção é boa, né? Pô, a gente quer prefeitos que não tenham processo na justiça. Só que eu vi, lendo alguns processos na justiça eleitoral, né, que eu estava procurando um negócio uma época, eu fui já estagiário da Defensoria Pública da União, estagiário voluntário, na questão eleitoral, e eu vi casos de prefeitos que entravam com ações sem fundamento para prejudicar o adversário. Aí você fala, pô, que isso, né? Porque no Brasil, quando você faz, ou qualquer coisa que você faz, você já tem que imaginar alguém tentando burlar. Então você já faz uma lei que, mesmo que seja bem intencionada, você tem que fazer um brainstorm ali das possíveis, alguém com uma intenção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse é o caso. Existem casos de, sei lá, denúncias de promotores que fazem, né, alguma coisa só para com fins políticos. Isso acontece muito no Brasil, né? Tem pessoas que fazem, né, com uma boa intenção mesmo, mas a gente sabe que há outros interesses em jogo. E uma CPI, na minha opinião, no meio de uma pandemia e um ano para a reeleição, a gente já viu, quem gosta de política, analista político, estuda ciência política, sabe que eles gostam, às vezes, de colocar a CPI só para dar manchete, para desgastar o adversário. Então, essa questão de tirar os governadores e prefeitos só para o governo federal, na minha, na minha opinião, não é uma coisa isenta, assim, vamos ver o que foi de errado, né? Não, já é um alvo, é governo federal e pensando já em 2022, nas eleições. Então, na minha opinião, os fatos são os seguintes: ninguém faz uma CPI enquanto a coisa ainda está rodando. A pandemia não acabou e não está dando nenhum sinal de que vai acabar esse ano. O governo, com todo respeito, estão falando que até esse ano vacina todo mundo, mas está tendo alguns casos de pessoas que estão morrendo mesmo com vacina. Então, eu acho muito provável eles falarem, não foi como esperado e a gente passar 2022 com uma eleição e no meio de uma pandemia ainda. E com uma CPI rodando, eu acho que tem claramente o objetivo de desgastar o presidente Bolsonaro mesmo. Eles vão querer chamar ele de genocida, aí coloca lá os políticos de esquerda gritando na comissão para dar para os jornais de esquerda ficar desgastando, aumentando a rejeição do presidente. Eu acho, sinceramente, que essa CPI tem esse objetivo: desgastar nosso presidente Bolsonaro para o Lula voltar em 2022. Então, a questão não é a CPI. A questão é que estão querendo instrumentalizar a CPI já com o objetivo de desgaste do presidente. As coisas têm que ser faladas abertamente, né? Ninguém que está querendo saber de investigar algum erro. Isso aí é para querer um impeachment ou desgastar para claramente fins eleitorais. E eu acho que a gente tem que ser contra ou a favor da CPI pensando que ela está muito provável um instrumento para desgastar o presidente só. Criar fatos, é isso, a minha opinião é essa. Eu acho que a pandemia não acabou, não tem como fazer uma pandemia enquanto a questão tá acontecendo ainda. Eu acho que o Bolsonaro, se ele for, né, se ele quiser uma estratégia mais vencedora, ele tem que falar, não, isso daí falar na cerquinha lá para os apoiadores ou uma coisa oficial, falar, estão querendo. Eu fosse presidente, falaria um pronunciamento oficial. Fala, eu não tenho nada a perder, não tenho nada a esconder, mas tá claramente alguns partidários estão querendo fazer uma CPI para me desgastar.
eu falaria um pronunciamento oficial mesmo. Falava, estão querendo tirar os prefeitos e governadores, tem uma ampla frente já, querendo antecipar a eleição. Já que o Bolsonaro é sincero, eu sou também, eu gosto de pessoa assim, que é sincera, falava com sinceridade mesmo. E porque a força do Bolsonaro vem do apoio popular. E eles estão querendo atacar justamente esse apoio popular, aumentando a rejeição. E a CPI é para isso. Entendeu? Eu falaria, eu não tenho nada a esconder, mas estão querendo fazer. Lá colocava bandeira atrás, tudo lá, fazia um pronunciamento oficial. Não interessa se ia ter panelaço, buzinaço, zoaço, não interessa. O Bolsonaro ele é honesto, ele tem que se usar a sinceridade dele com estratégia também. Fala, ó, estão querendo fazer, por que que tiraram os prefeitos e governadores? Se está tendo indício de muita irregularidade. Com todo o respeito ao presidente da comissão dos municípios, ele falou, os municípios têm zero de preocupação com essa história. Se tem zero de preocupação, então por que que restringiram a questão da união só do presidente? Então isso daí já parece coisa, igual fala no interior lá onde eu fui criado, isso aí tá coisa mandada já. Isso aí já é coisa mandada e a gente tem que jogar limpo e já falar, a esquerda tá louca para voltar ao poder. Eles estão usando ali tudo quanto é ideia, estratégia que for possível para gerar um impeachment e tirar o Bolsonaro do poder. Tá funcionando o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, o Brasil tá entrando nos trilhos, entendeu? Tá acabando com a burocracia. A esquerda morre de medo do Brasil ter sucesso, porque acaba. Se o Brasil aumentar a renda da população, desbloquear os negócios, a burocracia, a esquerda morre de medo do Brasil dar certo. As famílias armadas para as bandidagens acabar com a criminalidade, porque, inclusive, a esquerda usa os bandidos para tentar criar o caos, para trazer essa merda de comunismo. Eles usam o MST, os bandidos, os traficantes, aquele Farc, tudo isso está interligado. Aumentar o Bolsonaro é aumentar a polícia, aumentar a segurança da população. Eles morrem de medo disso, porque a esquerda, para tomar o poder, tem que estar um caos. Para virar Venezuela, aqueles planos malucos de socialismo do século XXI, o país não pode estar em ordem. Então eles estão querendo aproveitar a pandemia para tomar o poder, criar o caos, entendeu? A gente tem que ser sincero. O Bolsonaro tem que falar isso em rede nacional para desmascarar esses planos, entendeu, deles. Porque é isso que eles querem, tirar o Bolsonaro, ou impeachment ou o Lula voltando ano que vem. Essa CPI aí não tem nada de busca da verdade. Isso aí tá muito com cara de coisa mandada para instrumentalizar o desgaste e a rejeição do presidente. É isso, bem-vindo ao meu canal Chester News, sejam todos bem-vindos. Ainda que não concordem com a minha opinião, eu realmente sou sincero, eu acho que eu falo aqui o que eu acho que é o que está rolando mesmo na situação. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Se você não conhece, se inscreva no canal e tenha uma boa semana a todos.